Dentro das cervejas sem álcool, qualquer bebida com menos de 0,5% de álcool é basicamente categorizada como cerveja sem álcool, porém, nós temos ainda o que nós chamamos de cerveja zero álcool, que são cervejas com um teor alcoólico menor do que 0,05% de álcool e que normalmente são produzidas por grandes cervejarias através de um processo de desalcoolização, que é basicamente um processo de evaporação do álcool a vácuo e recomposição dos aromas da cerveja que foram evaporados através do processo de desalcoolização. A questão toda é que, no caso da cerveja zero álcool, o equipamento é um equipamento ainda extremamente elevado para ser utilizadas por cervejarias menores. O processo de desalcoolização por destilação a vácuo, basicamente ele só se torna economicamente viável para um determinado volume de cerveja. Volumes pequenos não comportam a utilização do equipamento para esses pequenos volumes. Mas o segmento de cerveja sem álcool é um segmento crescente. Então, o mundo craft basicamente hoje produz cerveja sem álcool a partir de um processo que nós chamamos de interrupção da fermentação. E por que hoje esse processo funciona? Basicamente porque nós, melhoramos as técnicas de produção de mosto e 2, nós temos uma quantidade hoje maior de leveduras que estão adaptadas a esse processo de produção de cerveja sem álcool. Tá? Qual o objetivo da produção de cerveja sem álcools? É limitar a quantidade de açúcar fermentável para minha levedura e por isso eu devo minimizar a atuação da beta-amilase. Então, beta-amilase deve trabalhar o mínimo possível ou não trabalhar para eu não produzir ou produzir uma quantidade muito pequena de açúcar fermentável. A minha preferência é pela produção de destrinas. E por que destrinas? Porque elas vão dar corpo à minha cerveja e elas também vão auxiliar na formação da espuma. Então, numa cerveja sem álcool, é importante que nós tenhamos atuação de alfa-amilase, porque elas vão gerar destrinas e, ao gerarem destrinas, elas vão maximizar e melhorar tanto o corpo quanto a minha estabilidade de espuma. Normalmente, quando nós trabalhamos com cerveja sem álcool, nós trabalhamos com um conceito de rampa jump. O que é isso? É basicamente uma rampa onde eu vou pular a atuação da beta-amilase e chegar direto na atuação de alfa-amilase, ou seja, eu estou pulando a atuação da enzima, que é a beta-amilase, responsável pela produção de açúcares fermentáveis. Como isso ocorre? Então hoje nós temos a rampa Jump, que nós fomos otimizando ao longo do tempo e ela se tornou uma rampa extremamente simples, ou seja, nós basicamente arriamos o malte numa temperatura de 74 graus, mantemos a 74 graus durante um tempo. A 74 graus, a beta-amilase se desativa muito rápido, então a produção de açúcar fermentável é muito pequena. Nós damos um tempo relativamente mais longo para a alfa-amilase poder trabalhar e gerar uma carga de destrina suficiente para dar corpo para a minha cerveja. E depois nós aumentamos nossa temperatura para basicamente inativar qualquer enzima, mas ainda mantendo uma atividade da nossa alfa-amilase. Algumas questões importantes, tá, gente? Normalmente, cervejas sem álcool, é interessante a gente ter uma certa quantidade de adjunto presente, que pode ser, por exemplo, flakes de milho, que pode ser utilizado diretamente na tina de mostura. E por que usar o flakes de milho?
porque ele suaviza a característica sensorial da minha cerveja. Uma cerveja sem álcool 100% malte, eventualmente ela desenvolve um gosto de mosto, o que torna o paladar da cerveja não muito agradável para quem está consumindo. Então, adicionar 30% de flakes limpa a característica sensorial da minha cerveja. Nota, uma cerveja sem álcool, ela obrigatoriamente vai ter que ter um extrato baixo, tá? E um extrato baixo com pouco açúcar fermentável, quase nenhum açúcar fermentável. Tradicionalmente, nós trabalhamos com 4 a 7 grau-plato de extrato original, e dessa quantidade de extrato original, na faixa de no máximo 10% vai ser açúcar fermentável, ou seja, uma quantidade muito pequena. Outra coisa que melhora bastante a questão sensorial da cerveja é você fazer uma adição de PVPP no Whirlpool, e basicamente essa adição de PVPP no Whirlpool está relacionada a você capturar um grupo de aldeídos que são os aldeídos de Strecker, e esses aldeídos de Strecker eles estão relacionados com o paladar de mosto, e mais à frente eles podem estar relacionados com o paladar de envelhecimento da minha cerveja, tá? O mosto ele não deve ser aerado, tá? Normalmente eu faço fermentações a temperaturas mais altas. Estão chegando novas leveduras no mercado, por exemplo, a Lallima acabou de lançar a Lona, que é uma levedura basicamente voltada para a produção de cerveja sem álcool. Normalmente as fermentações são rápidas, você termina a fermentação num tempo de 2 a 3 dias. É importante, pelo menos 1 a 2 vezes por dia, você injetar CO2 no seu fermentador. Como a fermentação ela é muito lenta por ter pouco açúcar fermentável, você gera pouco CO2 e você muitas vezes não consegue eliminar voláteis indesejáveis, como os compostos de enxofre. Então você tem que borbulhar CO2 durante a sua fermentação para eliminar esses componentes de enxofre. E por último, por se tratar de uma cerveja com pouco extrato, o lúpulo acaba ficando muito pronunciado. Então, normalmente você diminui em 50% a sua dosagem de lúpulo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma cerveja e você pretendia, por exemplo, chegar num amargor de 20 BU, na verdade você vai dosar a quantidade de lúpulo equivalente a 10 BUs, porque como eu tenho uma cerveja mais leve, a sensação sensorial de uma cerveja 10 BUs equivale a uma cerveja de 20 IBUs. Ou seja, produzir cerveja sem álcool hoje é um nicho interessante por conta do perfil do consumidor. É uma cerveja que eventualmente tem um custo de produção mais baixo, ela usa menos malte, ela usa menos lúpulo, ela tem um tempo de fermentação mais rápido, então você tem uma bebida que tem um custo de produção menor, porém você tem um preço de venda de uma cerveja especial, o que aumenta a tua margem de lucro por litro de cerveja que você está produzindo. Então esse pode ser um mercado interessante para o mundo craft, e hoje a qualidade das cervejas melhoraram bastante. Então nós da Agrária já produzimos IPAs sem álcool, stouts sem álcool, já chegamos a produzir inclusive uma barley wine sem álcool. Então é um universo que hoje está aberto às pequenas cervejarias para você produzir diversos estilos, e alguns estilos até muito alcoólicos, mas com novas modelagens que simulam o paladar da cerveja, só que isento do álcool.